Fala, meus queridos, tudo bem? Olha, hoje o vídeo é importante, é tete a tete, eu aqui, tá? Um vídeo importante com uma mensagem mais importante ainda. A mensagem é infinitamente mais importante que o mensageiro, tá bom? Então, atendendo aí já quase uma década, né, de atendimentos na urgência, na clínica, eu venho observando, né, com as coisas, com as pós que eu ando fazendo, com os estudos que eu ando fazendo, eu vejo observando que o sofrimento humano, ele começa na história que se é contada diante da vida que se vive. Então, muitos de nós, você que está me assistindo, que está me ouvindo, preste atenção nesse vídeo. Fica aqui comigo, porque a história como se conta, que acontece eventos, né? A vida vai trazendo consigo uma narrativa, uma história que vai sendo contada, que a pessoa conta para ela diante do que ela viveu. E muitos sofrimentos estão aí. Muitos sofrimentos estão em como ela está contando essa história. Então, temos que construir no processo terapêutico, na terapia, a história que está sendo contada talvez precisa ser visitada, revisitada para trazer um novo significado. Para esse sofrimento não ganhar uma amplitude muito lá na frente e prejudicar suas relações, sua vida, te estagnar, né? Depressão, ansiedade. Por quê? Porque a psique humana fica lá dentro, né? Que muitos chamam de espírito, e eu acredito muito no espírito, que é a parte imaterial, a consciência. Ela não tem como ser enganada, certo? Sabe aquela história que as pessoas contam sobre a vida? Então eu vou contar aqui, eu vou falar duas formas erradas e equivocadas de contar a própria história. E eu vou falar uma que parece-me que é a mais adequada. Parece-me que é a que mais se inclina para a nossa essência, que é a busca do amor e da verdade, certo? A primeira história, que é muito comum, às vezes dependendo da vida que a gente leva, das relações que a gente constrói, a pessoa, ela acaba sendo uma vítima da própria história. Eu só faço merda, eu não sirvo pra nada. Acaba trazendo aquele traço junto, intrínseco ali, colado, negativo, pessimista, que acaba colocando ela na posição de vítima, muitas vezes de forma passiva. Ela se coloca de forma passiva na vida. Eu sou o que as coisas me aconteceram, né? As coisas que me aconteceram na minha vida, eu sou um reflexo disso de forma passiva. Não faço nada para abrir uma janela nova, uma porta nova, para construir um movimento novo de acordo com o meu protagonismo. Então temos que tomar cuidado, né, para não cairmos neste movimento da vítima, da pessoa que tira toda a sua energia de protagonismo, de agir pelo que você acredita, pelo que você busca, definindo a sua vida pelo evento que aconteceu no passado, que é imutável. Tome muito cuidado para esse tipo de história, porque esse tipo de história é uma história sem movimento, é uma história sem energia, é uma história que estagna, é uma história que a psique realmente adoece, né? Aí você vai precisar muitas vezes de terapia ou às vezes até uma medicação. Tem outro tipo de história que é muito perigosa, é uma história de um pseudo fortalecimento do ego, né? Eu sou fodão, eu faço tudo de melhor, eu sou uma pessoa especial, né? Deus me colocou como uma pessoa especial. Tome muito cuidado com esta frase. Nós não somos
especiais desta forma. Nós não somos tão especiais dessa forma. Porque nesta posição, nessa forma de colocar a história, você vai se colocar, a pessoa coloca ela por cima de outras pessoas. E ela ignora muitas vezes o outro que está ali. Ela se coloca numa posição surreal na vida. Ela não está naquele patamar, mas ela se coloca e isso gera sofrimento também. Isso gera sofrimento, isso gera dificuldade de relacionamento. Ela fica uma pessoa muito difícil de se relacionar. Muito egocêntrica, é tudo pra ela, porque ela é especial. Ela é incrível. Isso é uma pessoa que acha que não sofre e muitas vezes acaba construindo um caminho de sofrimento. Um dia a máscara cai e essa pessoa vai sofrer muito com este tipo de contar a sua história. E a pessoa, né, o relato que eu vejo, que eu enquadro também na minha vida, né, o tipo, né, de história que eu conto, o meu eixo narrativo, o meu eixo, né, da história que eu conto para mim, parte da frase de que eu sou um merda, só que eu sou chamado para grandes coisas. E se eu vou até essas grandes coisas e tento dar o meu melhor, fazer o meu melhor, consequentemente, eu não vou cair, muito difícil eu cair na culpa, muito difícil de cair na culpa, naquela autocobrança exagerada. Porque diante da minha vida e diante da sua vida, você é chamado para grandes coisas. Você está com o olhar talvez desviado. Você está chamado para grandes coisas na sua profissão, nos seus vínculos de relação, no seu casamento, na paternidade, na maternidade. São grandes coisas, grandes feitos. E tudo que vem, eu não tenho essa barra de expectativa muito grande. É muito difícil a gente ter uma barra de expectativa muito grande. Tudo que vem, a gente tem que agradecer mesmo. Temos que cultivar este ato de agradecimento. E o fato de eu sou um merda é que, poxa, eu sei da minha história. Eu sei das minhas más inclinações, eu sei dos meus erros em vida. Você tem que saber disso e reconhecer, fazer um trabalho de humildade. Para assim você abrir a porta do seu ato e dentro da sua instalação, da sua vida real, o que a sua vida te chama? Te chama a ser um pai, um bom pai, te chama a ser um bom filho, te chama a ser um bom aluno, um bom acadêmico, um bom médico, um bom dentista. Trabalhando esse lado humano de construir uma pessoa boa para sermos bons. É para isso que a gente veio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de história que a gente conta. Se você tá muito no ai, é assim, não tem jeito, tome cuidado. Se realmente você não vê nenhuma janela, nenhuma porta, vá procurar ajuda. E se você acha que você é o topuzão, fodão, tome muito cuidado. As quedas vão ser muito acentuadas na sua vida. Então, realmente a gente não é tanto assim, mas a gente é chamado para grandes coisas e a gente cocria com essas grandes coisas. Para quem acredita em Deus, tem um Criador e a gente é um co-criador. E as pessoas em volta também são. Não somos nem tão especial e nem tão merdas. Mas a gente precisa reconhecer isso. E a história, como a gente conta, vai trilhar um caminho de sofrimento ou um caminho de resolução de problemas. Um caminho de abertura para o amanhã. Uma esperança não ilusória, uma esperança colada com a realidade. Diante das suas circunstâncias, o que você consegue fazer?
isso é muito importante, esses questionamentos, certo? Bom, é isso. Mais um vídeo para vocês. Seja melhor. Não esqueça de compartilhar, curtir se você concorda, se você discorda, fale aqui nos comentários. E não se esqueça, esses vídeos é para a gente buscar construir um movimento de vida mais coerente, mais pleno, mais satisfatório, com mais sentido, sem muita viagem, sem muita elaboração que não cola na presença da realidade, certo? Um beijo para vocês, se cuidem, seja melhor.